Fala, feras! Esse aqui é mais um episódio do Filosofia de Boteco. Eu comecei diferente hoje e já vou te explicar por quê. E agora, ultimamente, eu vou começar com você, Zé, porque o nosso queridinho aqui tá mais silencioso, né? Tudo bem com você? Sim, olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a esse que é o podcast que mais cresce na Zona Leste de São Paulo. Já chegou até no centro. Pois é. É inacreditável. Como você sabe? Tava comendo um pão na chapa um dia e os caras falando mal do Zico. É sério? É? Caramba, que louco, hein? E aí eu fui lá e fiz o quê? Endossei. E falou bem de mim. Não, também não. Ah. Zico, por favor. Fala, feras. Quer se defender? Não, cara, Os feras eu que acho tão que você ouvindo a precisa gente? de mais criatividade, porque você falou exatamente a mesma coisa no último episódio. Mas é porque aqui é podcast verdade, né? Entendi, exatamente. Ah, o jornalismo tá te fazendo mal mesmo, cara. No jornalismo a gente pode mentir no podcast, né? Essa parte, enfim. Bom, dá um oi aí, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos os Gabis e Cláudios que estão ouvindo. E como o Lucas disse, vocês já vão entender porque a gente começou de uma forma diferente hoje. Então, como eu escolhi começar de uma forma diferente, a gente vai pra nossa palavra, que será o nosso tema do nosso episódio, que é, ou que são, mas a palavra é escolha. E aí, eu tô com uma definição aqui, Zico, então já anota aí. Se eu quiser. É, chato, né? Vai lá. Ato ou efeito de escolher, de selecionar entre uma coisa e outra. Seleção, preferência, opção. Aí tem um exemplo que é aquele clichêzão bom. A vida é feita de escolhas. Mas tudo bem. A segunda é predileção que se demonstra em relação a algo ou alguém. Preferência. A terceira acho que já fica mais do que a gente vai conversar aqui. Opção entre duas ou mais coisas, situações, circunstâncias e caminhos. E aí, vocês vão se perguntar por que a gente começou diferente o episódio e por que a gente escolheu essa palavra. E aí eu vou apresentar o convidado que está com a gente hoje e depois vocês vão entender assim que ele contar a história dele para vocês. Porque o tema do nosso episódio é escolha. Eu tô aqui com o Pedro Viríssimo, que é muito paciente por ser amigo de infância do Zé, mas mais importante do Bota que isso, paciência nisso, né? mais importante do que isso, ele é gerente de produtos de futebol da Centauro, uma das maiores lojas esportivas do Brasil, se não a maior, depois você me conta, e é apaixonado por futebol e ele tem isso em comum comigo. E antes, a gente teve uma conversa breve antes, né, mas eu não perguntei, pra que time você torce? Então já tá em casa. Chupa Zico e Zé. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter vindo numa hora típica. Sim. Dos nossos convidados. E conta pra gente aqui, antes de tudo, quando foi que você percebeu, por exemplo, que você era muito apaixonado por futebol? Fala, feras, tudo bem? Obrigado pelo convite, por estar aqui. É muito legal poder falar, né, de esporte com vocês. Cara, desde que eu me lembro, assim, eu sempre fui aquele menininho lá que, que quebrava as coisas em casa, sabe? Então, chutava a bola com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. Então, as primeiras lembranças que eu tenho, as primeiras fotos que eu tenho são, eu com camisa do Corinthians, eu indo no estádio com meu pai. Então, o futebol sempre esteve presente na minha vida real, assim. E aí, quando você foi, enfim, escolher... A gente já discutiu isso aqui, né, Zico? Que muito jovem a gente tem que escolher na vida o que fazer, entre aspas, pro resto da vida, né? A pressão social é foda, né? E aí já começa de criança, né? Às vezes criança de 6, 7 anos, e aí o que você quer ser quando crescer? E, mano, você não sabe nem do que você gosta de brincar, tá ligado? Eu não sei se eu gosto mais de brincar de, sei lá, de esconde-esconde, ou de pega-pega, ou de rodar peão. Eu quero saber o que eu quero fazer quando crescer, tá ligado? Mas, Pedro, no seu caso, você pensou em fazer alguma coisa que não tivesse nada a ver com futebol? Ou você nem teve esse insight? É muito louco, né? Porque hoje eu lembro muito bem o que eu falava. Eu falava que eu queria jogar futebol, mas eu falava também que eu queria ter dinheiro. Pô, não são Sim. coisas excludentes, Não mas... são coisas excludentes, né? Pra mim tava, super ligado. Mas hoje eu olho e falo, cara, faz sentido as duas coisas que eu falava.
Mas aí você efetivamente, diferente de mim, que falo que eu sou realmente apaixonado por futebol desde sempre. E eu jogava bola, mas até, sei lá... Jogava. Jogava. Faz tempo, hein? Entrava em quadra, né? Não, a cerveja me aposentou um pouco, mas só jogava em escola e tal. Você foi jogar profissionalmente em clubes grandes, né? Joguei categoria de base. Categoria de base. No Corinthians? Isso aí, no Corinthians. E depois? No Palmeiras. Nos pode ter tudo, né? Joguei nos dois rivais, cara. E como é que... E aí conta pra gente, pra as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem sobre escolhas, qual foi a escolha difícil, o seu caminho quando você estava no Palmeiras, e qual foi a escolha difícil que você teve que tomar que motivou a escolha desse episódio aqui? Bom, cara, eu tive ali durante a minha vida algumas escolhas, né? E aí sempre pode falar, qual foi a decisão mais difícil da minha vida? Eu falo, cara, com certeza foi quando eu tinha 17 anos de como eu ia seguir com o futebol na minha vida. Durante a minha infância eu joguei futebol, então eu joguei no Corinthians, joguei no Terrão, joguei categoria. A gente jogou no Meninos da Vila já. Jogamos no Meninos da Vila, eu e o José jogava bola na escola. Não, o Zé falar que jogou é brincadeira. Cara, ele jogava, velho, a gente jogou na escola. Não era o mesmo nível do Pedro, mas... Jogava os interclasses na escola, ele fazia você atrapalhava e ele corrigia. Então, eu O só Zé passava fazia a bola. gol, cara. Vocês jogavam com cone, é isso? Eu né? só passava a bola. A gente jogou na escola e depois no Meninos da Vila. E eu tava lembrando hoje, né? A gente vai me preparando aqui. Eu lembro que a gente jogava e a minha mãe só deixava eu ir nos Meninos da Vila quando o Zé ia. Nossa senhora. Então, o bagulho é assim. Quem Porque diria? o Zé morava no caminho dos Meninos da Vila. Sim. Então, tipo, eu passava pela casa dele e aí a minha mãe sabia que eu tava indo com ele, aí eu ia sozinho e aí a gente ia pro Meninos da Vila. O Zé era uma criança tão... Responsável. Tinha tanto potencial, né? Como acabou assim, né? Mas enfim. Tá vendo, né? O Zé, esse sinônimo de responsabilidade é o maior paradoxo da Eu história. só parei de jogar bola porque eu tive um problema no joelho aqui. O Ronaldo Fenômeno. Aí... Mas é verdade. O Paulo Henrique Ganso tá Na foda. paleta aqui. Na paleta? Sei. Não, tudo bem. E aí... E aí, pô, depois que eu aprendi um pouco com o José, jogando futebol. Opa, obrigado, hein? E aí eu fui jogar no Palmeiras, e aí do Palmeiras eu joguei até os 17 anos, só que chegou um momento ali que, pô, eu comecei a fazer faculdade, né, muito ajudado ali pelo esporte, e aí o primeiro ano da faculdade eu joguei futebol e estudei. Eu estudava na FMU, na Liberdade, e jogava na Barra Funda, ali na Marquês de São Vicente, onde era o CT do Palmeiras. E a Liberdade, a aula começava às 7 horas e o meu treino terminava às 6h50. Então, todo mundo acho que é de São Paulo. Né? Sabia a distância que é da Liberdade até a Barra Funda, então ou eu saía... Se você não é de São Paulo, é tipo a distância da Terra à Lua, mais ou menos. Ah, não. 6 da tarde De era. tempo, né? 6 da tarde, 7 horas. 7 horas é. De trânsito, com trânsito ao metrô é assim. É isso, então eu saía ali, tipo, pegava um ônibus, tem que pegar o trem, do trem até a faculdade, então ou eu chegava na aula muito atrasado ou eu saía do treino mais cedo, de uma forma ou de outra. Isso pós-treino, né? Tipo, dá nem que tomar uma ducha, né? Banho que é banho porque a galera da faculdade que sofria. Ué, mas não tinha escolha, O né? banho era tempo, velho. Sim, Era sim. 20 minutos, 25 ali que eu ganhava na aula, velho. E chegava várias vezes com o uniforme do Palmeiras e tal. E pior que eu fazia economia. Sim. Então, uma classe de economia, você imagina como que é, né? Não tinha muita gente que é com camisa de time, né? Exato, não, geralmente a galera, tipo, e ali tinha um pessoal que já trabalhava em banco, o pessoal já engravatado e tudo mais, aí chegava um moleque, cara, com a bolsa de meião, tipo, fedido várias vezes, mas a gente então, chegava lá na aula e estudava, cara, e eu gostava muito do meu curso de economia, e muitas vezes, cara, eu mandava bem, velho, chegava lá, eu lembro que o professor falava, começava a ditar nota, né, estatística, o Cláudio tirou 7 e aí não sei o que, 8, aí chegava lá, pô, Pedro 9,5, aí eu levantava ali e pô, o cara olhava assim, pô, moleque de shorts e tal. Pai, desculpa perguntar, eu não sei se é fácil responder, porque nem sempre é, mas por que você escolheu economia? Cara, eu falei que eu gostava de futebol e de dinheiro. Ah, De dinheiro. justíssimo. Toma. Justíssimo. E aí, mas eu sempre, tipo, assistia, pô, Aprendiz e eu achava muito fera aquela galera fazendo as paradas no
as provas e tudo mais. E aí depois que eu fui entender que aquilo era um mundo corporativo e que tinha uma carreira executiva. E aí, através do curso de economia ali, foi a principal forma que eu vi de ingressar ou, tipo, de estar próximo dessa vontade aí de ter uma carreira executiva. Então, fiz economia ali. Entendi, mas teve um momento que não foi possível conciliar os dois, é isso? Então, meu primeiro ano foi assim, eu peguei 2 exames, e aí, tipo, me matei de estudar no final do ano, agora, novembro e dezembro, passei nos 2 exames, eu lembro que eu voltei pra casa, eu falei, mano, ano que vem eu não vou estar assim. Não dá, eu tenho que tomar uma decisão. E aí, acho que entra no porquê, né, de escolhas. Sim. Que eu tinha ali uma condição boa, tava lá no Palmeiras, tava bem, tava próximo pra sub-20 e tudo mais. E foi quando eu tinha que decidir entre eu continuar treinando ou estudar. E aí, naquele momento, eu decidi estudar. Foi onde eu falei, cara, eu vou seguir no curso de economia e aí vocês devem estar se perguntando. Contrariando as expectativas de 99% das pessoas. O meu pai ficou meio maluco, assim, porque meu pai gostava muito de futebol, ele sempre me apoiou muito, mas meu pai é o cara que xingava o juiz, minha mãe ia ver jogo e tudo mais. E pra mim foi game changer, assim, eu peguei e falei, cara, eu preciso tomar uma decisão, e eu tomei aquela decisão, assim, muito tranquila. Eu cheguei no meu pai e na minha mãe e falei, ó, eu vou estudar e eu não vou mais jogar futebol profissionalmente. E, tipo, o pessoal tava pensando, pô, você se machucou, pô, você podia ser o Neymar e tudo mais, mas ali, gente, eu falo que era um momento onde eu tinha um Pedro ali que queria, tipo, você queria descobrir, sabe, o que ia acontecer. E acho que o principal gatilho que fez eu tomar essa decisão foi que, tipo, quando eu tava no treino, eu pensava muito nas coisas da aula. Tava na matéria, e tal. E quando eu tava na aula... Os bastidores da escolha. E quando eu tava na aula, cara, eu era 100% aquilo. Eu não pensava muito no futebol. Sim. E ali foi onde eu falei, mano, depois você lê, você vai vendo um monte de livros, você tem que estar onde a sua mente tá próxima e tudo mais. Mas eu falei, cara, eu pensava isso, eu falei, então eu vou seguir e ver o que dá. E aí foi quando, tipo, sem machucar, sem ter nenhum problema, eu decidi tomar a decisão de continuar estudando ali com 17, 18 anos, ao invés de seguir uma carreira de jogador de futebol. Caralho. Eu tava pensando na história dele aqui, Lucas, o seu erro, eu acho que foi... Eu tava pensando exatamente... Foi assim, você gostava de futebol e gostava de escrever. Se você gostasse de dinheiro, cara, você podia ser parceiro de trabalho hoje, tá ligado? Dele. Inclusive, quem disse que não pode ser parceiro de trabalho dele? Quem sabe depois do final do podcast, né? Então. Manda Mas o seu CV. Tá currículo? Mas de qualquer forma, mas eu tava pensando exatamente nisso, e eu ia interromper antes o Pedro da gente chegar no projeto dele, que ele tem hoje. Eu ia perguntar pra vocês qual vocês acham que foi a escolha mais difícil da vida de vocês até o momento. Certamente vocês vão tomar outras mais difíceis. Mas aí, como a dele, eu vou começar. Acho que a dele parece com a minha exatamente por isso. Porque obviamente eu não jogava futebol profissionalmente, mas houve um momento em que a minha mãe, em que o nosso professor de educação física, o Claudião, careca, Eu sei quem é. falou: você não tem altura pra ser goleiro de nada, né? Mas acho que de futsal dá. E aí eu falei isso pra minha mãe, e a minha mãe falou: amigão, vai estudar, vai. E aí eu fui estudar. Tudo bem, não era uma grande questão pra mim. Mas aí a minha escolha foi estudar uma coisa que eu julguei que me deixaria mais perto do esporte e do futebol, que no caso era jornalismo. Mas o jornalismo me decepcionou. E hoje em dia a escolha mais difícil, eu acho que pra mim, é largar o jornalismo e encontrar um outro caminho. Tem sido difícil. Não sei se é a mais difícil, mas tem sido difícil. E não, Souza? Não, o que eu ia pegar esse gancho que você falou é que, tipo, as duas coisas têm um negócio muito diferente, que é tipo assim, você chegou no seu 3º ano do ensino médio e, puta, você tá com uma puta dúvida, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô entre dúvida de medicina e botânica. E aí, às vezes... E é super normal ter esse tipo de dúvida. Sim, não tô falando que é... Não, é porque a galera, às vezes a pessoa acha que é a pessoa indecisa, Sim. né? E como professor eu vejo isso direto. Sim, até porque você pode ter gostos diferentes na vida. Mas o que acontece é... Falou vezes... o cara que fez gastronomia e publicidade. Pois é. E aí você... Exatamente. Mas aí... engenharia fazer educação. Virar professor. É isso. Não sei. Nem trabalha hoje, Zico. Só dá aula, né? Mas show. Mas aí, por exemplo, às vezes você tá com dúvida, o professor tá lá e tá vendo que você tá agoniado e fala assim, cara, se você não tá pronto e com a escolha certa do que você vai fazer,
para, faz um ano de cursinho, pensa mais um pouco, e estuda mais um pouco, deixa a mente fluir e tal, pra você escolher certo. Só que aí, por exemplo, no futebol, se você ficar um ano parado,